Ser aprovado em um concurso público é um sonho que muitos têm. Na sua opinião, é algo fácil ou difícil? Muitas vezes parece impossível. Você que está aí estudando para concurso, se interessa em estudar para concurso, sonha com a aprovação no seu almejado cargo público? Eu sei que muitas vezes parece impossível. Eu já estive aí no seu lugar, acreditava que não ia conseguir. Como que eu vou conseguir passar no concurso com milhares de concorrentes, né, milhares de inscritos? Fica comigo que no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história de aprovação em mais de 10 concursos públicos, entre eles os mais concorridos do país, onde eu fiz, ao longo da minha trajetória de muitos anos de estudo, praticamente 40 concursos. Tenho certeza que você não vai se arrepender de ver esse vídeo até o final, onde não só vou compartilhar um pouco da minha história, como alguns dos meus erros e acertos, para que você não erre, não cometa os mesmos erros que eu cometi e possa encurtar o seu caminho com algumas dicas e orientações que eu vou passar ao longo dos meus anos de experiência. Eu sou Rafael Bernardo, analista legislativo no Senado Federal, professor e mentor para concursos. É um prazer estar com você nesse vídeo onde eu vou compartilhar a minha história de concurseiro a concursado. Vou colocar aqui na tela a apresentação. Então vamos lá, pessoal. Deixo aqui as minhas redes sociais, prof.rafaelbernardo. Já fica o meu convite para que vocês possam me seguir lá no Instagram. Qualquer dúvida, né, que vocês possam ter, podem me mandar lá. E fica o convite, estou começando aqui o canal no YouTube para que vocês possam me apoiar. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudá-los. Então a minha história, ela começa no ano de 2015. Em primeiro lugar, né, quem sou eu? Eu sou natural lá de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Tenho 34 anos no momento que eu gravo esse vídeo, né? 33, quase 34. E eu comecei a estudar para concursos lá em agosto de 2015. Qual que era a minha situação lá atrás? Eu queria ser aprovado num cargo público, como muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, mas eu estava um pouco perdido. Tinha acabado de me formar em engenharia de produção mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina e tinha passado, né, de estudante para desempregado. Durante o final da minha faculdade eu fiz um estágio, mas eu acabei saindo e não tinha nenhuma oportunidade de trabalho em vista. Surgiu uma oportunidade para o laboratório de pesquisa para entrar no mestrado, que era algo que eu tinha interesse na época. E ao longo desse primeiro momento ali onde eu estava pensando no mestrado, já estava pesquisando sobre o concurso, eu soube de um amigo, né, um colega de faculdade que tinha sido aprovado. Isso foi me dando ânimo, eu já tinha pesquisado um pouco sobre o assunto. Durante a minha faculdade, eu tinha feito praticamente 2 concursos só da Petrobras. Obviamente, né, sem me preparar, não sabia de nada do que era um monte de concurso. Não tinha passado, então já estava achando que concurso era algo impossível. Eu nunca me considerei que eu era alguém assim gênio, muito inteligente, mas sempre fui muito esforçado, né, procurei estudar. Estava ali na média, né, me esforçando. E ao, né, saber da história desse meu amigo que foi aprovado, conversar com meus pais, né, receber apoio da minha família, eu resolvi encarar o desafio. Já tinha notícias na época do concurso para especialista de regulação de aviação civil da ANAC e era uma área, pelo menos olhando o último edital, né, era uma área onde eu poderia fazer como engenheiro de produção. Então isso me deu ânimo, né, era um concurso que eu teria a graduação para fazer, era só eu sentar e estudar. Então eu encarei o desafio, deixei de lado os planos, né, de ingressar no mestrado, deixei de lado a questão de procurar um trabalho inicialmente, de entregar currículo, participar de trainee, para focar integralmente nos estudos, né? E eu já tive esse apoio muito importante da minha família. Então esse foi o meu começo, o começo da minha história. E eu já queria destacar, né, por que estudar para concurso? Né? Por que que eu escolhi estudar para concurso? Quero que vocês deixem aqui nos comentários por que que vocês querem, né, estudar, passar no concurso e ser aprovado no cargo público. O que que motiva vocês? No meu caso, como engenheiro, né, recém-formado, eu percebi que as oportunidades do mercado de trabalho, comparado, né, com o setor público, em termos, por exemplo, de remuneração, elas eram muito mais atrativas no setor público. O setor público também me daria a possibilidade, né, de ter a estabilidade, que era algo que se encaixava muito com o meu perfil, né, de segurança, de ter a tranquilidade para fazer meu planejamento de vida, sabendo que eu não seria demitido, né, se viesse alguma crise. Então, tudo isso aliado, né, ao senso assim, de também ter a oportunidade de contribuir com algo maior do que trabalhar ali numa empresa, o senso de poder dar segurança para minha família e ter, né, melhores oportunidades. E também eu não gostava muito da ideia, né, de participar muitas vezes ali dos programas de trainee que eu estava fazendo e ter que ficar fazendo marketing pessoal, me vendendo assim, a minha imagem, digamos assim, né?
Eu gostava da realidade do concurso, onde seria uma prova de forma pessoal, eu teria que estudar. Se eu alcançasse uma boa nota, eu seria aprovado. E aí, depois, entrando no serviço público, eu iria fazer o meu melhor. Então, essa lógica do concurso, para mim, fez muito sentido, porque eu sempre procurei estudei muito para entrar na faculdade, estudei muito para me formar. Então, era algo que fazia sentido para mim. Tudo isso foi que me motivou, né, a fazer concursos públicos. E eu quero saber o que motiva você. Beleza, pessoal. Então, sabendo que era isso que eu queria, né? Isso que queria me motivar. E eu tinha o apoio da minha família, isso tudo me ajudou a dedicar e fazer o meu melhor para passar no concurso. E eu sei que você que está vendo esse vídeo, já quero destacar isso desde agora. Quem sabe você olha para a sua realidade hoje e você não tem o apoio que você gostaria. Às vezes não tem o apoio da sua família, tem uma rotina muito puxada, né? Não tem tanto tempo quanto precisaria para estudar. Tudo isso pode te desmotivar. Mas eu vi uma frase, uma certa vez, um pensamento, que diz o seguinte, que a gente deve fazer o melhor que a gente tem, dentro das condições que a gente tem hoje, até que a gente tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, dentro das condições que você tem hoje, né, quem sabe a sua realidade, ela pode ser melhor, mais favorável do que a minha naquela época, ou pior, não importa, né? Não se compare com os outros, faça o melhor dentro da sua realidade. Se você tiver apoio, né, da sua família, isso vai lhe ajudar muito, e por isso que eu aproveito esse vídeo também para destacar e agradecer, né, o apoio que eu tive dos meus pais, da minha namorada à época, né, hoje minha esposa. Vocês vão ver ao longo de toda essa nossa conversa que eu fiz muitos concursos, viajei para vários lugares, então eu agradeço a todos aqueles que me receberam em suas casas, vários amigos, que me apoiaram. Então isso tudo foi muito importante. Mas se você não tem esse apoio, faça aquilo que é possível dentro da sua realidade, beleza? A grande questão e o grande segredo da aprovação em concurso, já revelo agora, é você não desistir. É um objetivo de médio e longo prazo. Muitas vezes a gente vai com muita expectativa, né? Eu também fui assim, queria estudar e ser aprovado ali em poucos meses e pronto, porque é uma rotina de muito sacrifício, né? Muita abnegação. A gente acaba tendo que deixar de lado muitos outros projetos, muito tempo para estar com a família, tempo pessoal, de lazer, enfim, várias coisas têm que ser deixadas do lado para que a gente possa encontrar tempo para estudar. Então eu sei que não é fácil, mas é algo possível. Então já deixo essa mensagem, né? Não desanime, não desista, independente da sua situação. Eu estou compartilhando aqui a minha história, mas eu já vi milhares, né, centenas, vamos colocar assim, de histórias, né, que conheço de aprovados, e cada um, dentro da sua situação, foi procurando superar os obstáculos. E tenho certeza que você vai conseguir superar os obstáculos também para alcançar o seu sonho da aprovação no concurso público. Então, feita essa introdução, eu comecei, na minha jornada me preparando no concurso da ANAC, estudei praticamente 7, 8 meses focado nesse concurso, e antes de fazer o concurso da ANAC, eu fiz da ANP e da ANS, tudo são agências reguladoras, tá? Nesse início eu estava muito focado na ANAC porque eu poderia fazer a prova para engenheiro de produção, comecei estudando pelo edital antigo, e aí no meio do caminho saiu realmente o edital do novo concurso. Algumas matérias eu já tinha estudado, muitas outras ainda não, mas eu fiquei tranquilo porque tinha a área específica para engenharia de produção. Algumas matérias eram relacionadas à administração, tinha alguma parte de engenharia de produção, mas muita coisa nova, de engenharia civil, engenharia de aeroportos, direito administrativo, direito constitucional, português, tinha que fazer uma prova discursiva. Então eram muitas novidades. Nesse primeiro momento, eu procurei entender um pouco o que era esse universo concurso, como que eu poderia fazer para estudar, para me organizar. E essa já é mais uma dica, uma orientação que eu deixo para você que está vendo esse vídeo. Né? Eu não sei se você é um concurseiro iniciante, intermediário, avançado, mas é importante você encontrar dentro daquilo que você entende, né, que funciona para você, qual que é a sua melhor rotina, o melhor método que você pode fazer para estudar. Eu sempre gostei de estudar mais com material escrito, né, lendo, resolvendo muitas questões, mas eu gostava também de ver videoaulas, né, de forma complementar. Isso me ajudou. No início eu vi muitas videoaulas também para entender alguns assuntos que eu tinha dificuldade. Então, cada um vai encontrar, né, o seu ritmo. Hoje em dia a gente tem muitas, digamos assim, fórmulas mágicas, né, de como que é a melhor forma de estudar, de dicas, orientações. Realmente tem muitas coisas que a ciência comprova, né, de estudo mais ativo, resolvendo questões que ajudam, mas é importante você ver aquilo que faz sentido para sua realidade, né? Procure fazer o seu melhor e entender qual que é o melhor método de estudar para você, né? A rotina que é melhor para você. Se é melhor acordar cedo, estudar de manhã, estudar à noite. Cada um tem um modo de funcionar, né? Aquilo que funciona melhor. E é importante você estar confiante e ao longo do tempo, com seus próprios erros, né? Procurar encontrar aquilo que faz mais sentido para a sua realidade, sem ficar se comparando muitas vezes com outros. Então, pessoal, eu estudei muitos, né, 7, 8 meses para a ANAC, acabei conseguindo ter a aprovação
para ter a prova discursiva corrigida. Tinha ficado acho que em 40 e poucos. E fui fazer a prova discursiva. Nunca me esqueço, né? Plano diretor aeroportuário. Me lembro como se fosse hoje. Eu olhei pro tema e me assustei, porque eu não tinha. Era um tema que eu não tinha estudado muito. Tinha me preparado mais para outros temas. Procurei fazer o meu melhor dentro daquelas 60 linhas. E infelizmente, né, não consegui ter uma nota suficiente para ser aprovado. Né? Fiquei fora das vagas e fui reprovado. Mas qual que foi a grande lição que eu tive nesse primeiro concurso que eu estudei sério? Né, o da NPNS eu só fui fazer a prova para treinar, mas o da ANAC foram 7 meses, né, de abnegação. Eu estava integralmente me dedicando aos estudos, não estava trabalhando, já tinha terminado a faculdade. E ao ser reprovado, ficou aquele sentimento, né, de que foram 7 meses, praticamente sim, da minha vida, que eu não tenho mais como voltar atrás. E eu não consegui. Achei que ia conseguir, que eu estava estudando muito. E acabei tendo que lidar com essa primeira reprovação, onde eu vi que eu era muito imaturo, né? Muito imaturo emocionalmente. Fiquei algumas semanas sem conseguir retomar o estudo. Hoje, né, olhando para trás, eu percebo isso. Mas já ficou uma grande lição para mim e para você que está vendo esse vídeo também. Quem sabe você não teve uma reprovação ainda, ou já teve, e eu quero dizer para você: olha só, presta atenção. As reprovações, elas fazem parte do caminho. E no caminho até a aprovação, as reprovações muitas vezes são a regra. A gente vai ter que passar por algumas reprovações até conseguir a tão sonhada aprovação. Então isso faz parte, não mostra que você não vai conseguir, que você é burro, não tem nada a ver. O que é importante? Você aprender com seus erros e com a reprovação. Olhar com calma para sua prova, como que foi, tirar lições para que você possa crescer com isso e assim chegar mais bem preparado nas próximas provas. Então foi isso que eu fui aprendendo, né, às duras penas com as minhas reprovações. E nesse concurso da ANAC, apesar da decepção, da frustração, isso me mostrou que era possível. Né? Se eu realmente me dedicasse, estudasse, eu tinha conseguido perceber com esse concurso que era algo factível, não era algo impossível, como eu imaginava no começo, né? Como é que eu ia concorrer com milhares de pessoas e ser um dos poucos aprovados, né? São poucas vagas. Eu ganhei confiança com esse concurso e assim me dediquei nas próximas oportunidades e tomei uma decisão importante. Eu, na época, né, formado como engenheiro, eu vi que muitos concursos não teriam para essa oportunidade, para engenharia de produção, não eram tantas oportunidades, mas existiam muitos concursos para qualquer nível superior, concursos aí, digamos, na área administrativa, pode-se colocar assim também. E então eu decidi focar meus estudos nesse concurso. O concurso cobrava algumas disciplinas que eu já tinha estudado para a ANAC, eu já tinha uma base com esse concurso em português, direito administrativo, direito constitucional, algumas outras disciplinas específicas de administração. Então eu decidi focar nesses concursos onde eu tendo já o nível superior eu poderia fazer. E aí abandonei de vez a engenharia. Não foi uma decisão fácil, porque eu estudei muito na engenharia, várias disciplinas que eu não poderia mais aproveitar para concurso, mas eu vejo que foi uma decisão inteligente porque abriu o meu leque de oportunidades. Então isso é muito importante também, você definir qual que é a melhor estratégia para você, né, dentro daquilo que está disponível no ambiente de concursos, no momento onde você está analisando, mas também dentro das suas qualificações. Beleza? Isso fez toda a diferença para mim ter tomado essa decisão. Não foi fácil, mas foi uma decisão que fez toda a diferença para o meu sucesso. Seguindo, pessoal, a minha história continuou. Fui fazendo outros concursos onde eu pude aproveitar aquilo que eu tinha estudado, como eu falei para vocês. Fiz o concurso de IBGE para efetivos, para analista de projetos. Foi logo depois da prova da ANAC, então eu praticamente tive que praticamente 2 meses ali, 1 mês e pouco, para fazer algumas adaptações, não consegui ser aprovado, né? Não fui tão bem nessa prova. E já no final de 2017, desculpa, 2016, eu, ao longo do tempo, né, fui conhecendo um pouco mais sobre os tribunais de contas. Foi uma área que me interessou muito, essa área de controle, e surgiu a oportunidade do concurso do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Eu fiz para técnico e foi um concurso onde também estudei bastante. Faltou uma questão para eu ter a minha discursiva corrigida. Infelizmente fiquei de fora. A banca foi IBFC. Infelizmente cometi alguns erros. Já estava com praticamente mais de um ano de estudo, mas ainda não estava pronto. Fiz a prova da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também, não consegui ser aprovado, né? Não fui muito bem nessa prova, cometi muitos erros em auditoria, outras disciplinas, mas cada um dos erros, né, eu fui já ficando aprendendo que as reprovações fazem parte. Eu parava, analisava a minha prova e cada um dos erros que eu cometi nas provas eu fui procurar anotar e analisar para que eu não cometesse nas próximas, melhorasse minha forma de estudar, meu preparo para as provas. Eu comecei a perceber que não adiantava só você estudar, ter o conteúdo, você precisava saber ter uma boa estratégia de prova, conseguir se organizar com o tempo. Tudo isso foram coisas que eu aprendi
e ensinamentos que eu espero ao longo do tempo compartilhar com vocês com calma aqui no canal. Por isso, peço mais uma vez o apoio, né? Se você está gostando de conhecer a minha história, se você quer saber mais sobre isso, peço seu apoio para que você possa se inscrever aqui no canal, me acompanhar nas minhas redes sociais e curtir esse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Na continuação, no ano de 2017, eu voltei e fiz uma segunda graduação de administração, porque, analisando, eu percebi que o meu objetivo era passar num concurso e ficar na minha cidade, em Florianópolis, mas muitas oportunidades que existiam ali era para concursos exigindo formações específicas, para quem era da administração, da contabilidade, do direito, enfim, da TI. Quando eu tinha alguma oportunidade para engenheiro, era engenharia civil. Então eu já tinha começado a administração na Universidade do Estado de Santa Catarina antes de fazer a engenharia. Então isso me possibilitou, né, tendo engenharia de produção concluída, pedir retorno de graduado na UFSC, validar algumas disciplinas que eu tinha feito e fazer a segunda faculdade de administração com esse objetivo, né, de no médio prazo finalizar a faculdade e ser aprovado no concurso para administração em Florianópolis. Então isso foi uma grande alteração, onde no ano de 2017, já aí com um ano e meio praticamente de estudos dedicados para o concurso, eu fui conciliando o estudo para concursos com a faculdade, né, mas a minha prioridade era estudar para o concurso. O que aconteceu também é que já entrou nesse ano, eu já estava um pouco mais ansioso, já estava há algum tempo estudando e ainda não tinha conseguido ser aprovado. Isso é comum, né? Quem já está há algum tempo nessa jornada, a gente começa a olhar para o lado, parece que a vida de todo mundo está andando, né? A nossa vida está estagnada ali, a gente não está conseguindo sair do lugar. Começa a vir os pensamentos, né, de que muitas vezes pode não dar certo, que o tempo está sendo desperdiçado. Mas diante de tudo isso, eu tinha dois caminhos, né? Realmente ir de novo para a iniciativa privada, buscar outra oportunidade, e eu já estava muito tempo afastado do mercado de trabalho, então isso iria me deixar para trás, e voltava aquelas minhas motivações iniciais, né, de que eu queria realmente o serviço público, por vários motivos que eu já compartilhei com vocês, e se eu continuasse, aquele um ano e meio de estudo não seria jogado fora. Então é sempre importante você olhar para aquilo que está te motivando e tudo que você já se esforçou. Se você desistir agora, né, como que fica? Isso foi o que me manteve a seguir adiante. Então, durante o ano de 2017, eu fiz o concurso, né, da Junta Comercial de Santa Catarina para técnico, não passei, né, não estava muito bem. O TRT Santa Catarina foi uma prova, né, da FGV que eu fiz lá em 2017 para analista judiciário, né, da área administrativa, consegui ficar em 60 e poucos, né, mas era uma vaga só. No final, acho que chamaram 2 ou 3 candidatos ao longo do prazo de validade do concurso, mas eu já consegui ficar um pouco mais motivado. Mas vocês já percebam, pelo que eu conversei com vocês, né, que eu comecei para agência reguladora, depois eu fui estudar para concurso da área administrativa, fiz IBGE, mas eu já fiz Tribunal de Contas, aqui eu já fiz a Junta Comercial, fiz o TRT Santa Catarina, então eu cometi um erro muito grande, tá aqui, ó, que é o foco. Né? Por mais que eu queria um concurso da área administrativa, por estar ansioso, eu comecei a fazer outras provas. Claro que na minha realidade, pessoal, como eu queria ficar em Santa Catarina, eu fui aproveitando os concursos que tinham para Santa Catarina. Isso, de certa forma, forçou eu mudar um pouco meu foco e estudar algumas disciplinas que eu não estava muito bem preparado. Mas eu já gostaria de deixar isso aqui para você, né? Tenha foco, né? Muita gente quer abraçar o mundo, conciliar vários concursos, e quanto mais você dispersar suas energias, mais tempo muitas vezes você vai levar até conseguir a sua aprovação, porque algo que é fundamental, né, para você conseguir a aprovação no concurso é que você tenha um grau de maturidade, né, você esteja muito bem naquelas disciplinas que são praticamente ali 70% da sua prova, né, você tem que já ter estudado elas muito bem, feito exercício, revisado, para que quando chegue num período muitas vezes de pós-edital, você possa se dedicar para aquelas novidades, você consiga revisar com velocidade naqueles 2, 3 meses, né, até a prova, aquilo que você já aprendeu, e aí sim você consiga ser um daqueles poucos, né, aprovados, porque muitas vezes são poucas vagas. Então isso eu fui aprendendo ao longo do tempo e eu vi que eu estava dispersando as minhas energias, sempre tendo que aprender coisa nova, né? Então aqui no TRT Santa Catarina, tive que estudar direito de trabalho. Foi uma disciplina grande, que eu não tinha domínio. Mesmo assim, eu ainda consegui ficar no cadastro de reserva porque eu tinha um bom domínio nas outras disciplinas. Ao longo do tempo, eu fui melhorando também nas provas discursivas, mas ainda era algo que eu tinha muita dificuldade, né? Demorava muito tempo. Tive que mudar minha caligrafia, que não era boa, treinar muito. Então, fui aprendendo com cada uma dessas reprovações. E fica aqui uma grande lição, minha grande orientação para você, que você analise, né, e procure ter foco, não dispersar suas energias estudando tantas disciplinas diferentes, né? Escolha ali algumas disciplinas para o concurso que você almeja, fique muito bom nelas, né? Naquelas 8, muitas vezes 5, 8, 10 disciplinas para o seu concurso, e aí sim, quando sair a prova, sair o edital, você vai ter chances reais, né, de concorrer por uma vaga e passar, do que realmente lá fazer uma prova muitas vezes sem estar
tão bem preparado. Então foi isso que eu fui aprendendo e vejo, né, que ao longo do tempo eu já fui fazer de novo no Tribunal de Contas de Pernambuco, não consegui aprovação, porque fui dispersando minhas energias e não cresci em maturidade em nenhuma das provas, em nenhuma desses concursos. Porém, surgiu o marco, né, o concurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, praticamente já com 2 anos de estudo, que me deu muita tranquilidade, porque eu consegui passar para técnico administrativo. Na época eu não lembro quantas vagas que eram, pessoal. Acho que eram 20 ou 30 vagas, não lembro mesmo. Mas eu sabia que ao longo do prazo de validade, né, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, mesmo que eu não tivesse ficado dentro das vagas. Se eu ficasse bem colocado no cadastro reserva, eu sabia que ao longo do prazo de validade dos concursos, normalmente, né, 2 anos, prorrogar isso mais 2, eu seria chamado. Né? Isso eu já fui aprendendo, então eu fiquei muito feliz quando eu fiquei para técnico ali na posição 83 e consegui ficar também 10º para analista. Mas era um cargo para administrador, né? E eu estava ainda retomando a faculdade, então eu não sabia se eu poderia ser chamado, mas para analista seria mais difícil chegar até mim, né? Porque acho que era uma vaga só. No final, acabei, né, ao longo do tempo, pessoal, acabei sendo chamado nesses 2 concursos e nenhum dos dois eu assumi. Né? Eu desisti da vaga porque já estava focado em outros estudos, não valia a pena para mim assumir o cargo de técnico, porque eu teria que ir para uma cidade lá do interior do Rio Grande do Sul. O salário também não compensaria por causa de todo o custo de vida, enfim. Eu teria dificuldade de continuar fazendo outros concursos, viajando. Eu tive essa possibilidade, né, de estudar mais um pouco e eu já estava com outras aprovações em vista. Então acabei não assumindo nenhum dos dois, mas na época fez muita diferença, já me deu uma tranquilidade e aquele senso de que eu ia conseguir. Né? Eu comecei a ver os resultados do meu esforço, já aí com praticamente 2 anos de estudo, e isso me motivou a me dedicar ainda mais. Então, caso você que está vendo esse vídeo está aí estudando, ainda não conseguiu perceber os resultados, não desanime, eles vão vir. E quando os resultados surgirem, isso vai te motivar a se dedicar ainda mais até chegar no seu cargo que você realmente almeja, naquele seu sonho final. Então, pessoal, depois eu fiz o concurso do CIASC também para treinar. Já consegui ficar em terceiro lugar para administrador, mas na época eu ainda não tinha perspectiva de concluir a faculdade a tempo. Fiz a prova do Tribunal de Justiça, né, de Pernambuco. Agora era para analista, para analista judiciário, área administrativa, para qualquer nível superior. Eram poucas vagas, mas eu já fiquei em 33º. Todos esses concursos eu fui chamado, né, mas não assumi porque, vou falar para vocês, já estava ocupando outro cargo público. E no final do ano eu fiz a prova do TRF5, mas percebam que eu já fui melhorando a minha classificação. Lá do TRT Santa Catarina e outros concursos que eu fiz antes, em 2016, onde eu não tinha conseguido ser aprovado, onde eu não chegava a ficar nem no cadastro reserva, agora eu já estava, né, ficando nas primeiras colocações, ficando bem classificado no cadastro reserva, e aqui a gente já está falando de concurso muito concorrido, né, tribunais, tanto para técnico quanto para analista administrativo, para qualquer nível superior. Mas ainda estava longe, né, das primeiras colocações. E aí no ano de 2018, ainda um pouco ansioso, fui fazendo várias provas, Tribunal de Contas de Pernambuco, Câmara Municipal de Salvador, eu fiquei em quinto, fiz de novo a Petrobras. Então aqui eu realmente cometi um erro, né? Novamente eu tinha essa dificuldade, né? Apesar de já estar há algum tempo estudando, eu queria passar num concurso grande, que realmente eu sentisse, né, que eu completei, que eu cheguei no meu objetivo, que eu completei aquilo que eu queria, que eu tinha me proposto. Mas eu estava muito ansioso, infelizmente ainda dificuldade de foco. Já tinha estudado muita coisa, então estava um pouco mais seguro para fazer outras provas, mas mesmo assim, percebo, né? Petrobras, STJ, TRT Pernambuco, TRT Rio, agora eu já tinha uma maturidade em Direito do Trabalho, em outras disciplinas, tudo para técnico, analista, administrativo, qualquer nível superior. No final do ano, né, fiz para o MPU, AGU, mas consegui ter melhores colocações, né? Para técnico, no TRT2 São Paulo e TRT15, eu consegui até ser chamado ao longo prazo de validade, mas não assumi, porque eu consegui finalmente no cargo para analista de políticas públicas de gestão governamental. Eu fiz essa prova, acho que foi ali em março, abril de 2018, fiquei muito bem, né? Fiquei em quarto, já fiquei dentro das vagas. Na época eu não lembro se eram 6 ou 8 vagas, não lembro quantas vagas que eram, pessoal. Mas eu lembro que eu fiquei super bem colocado, foi um cargo que eu tive que fazer um curso de formação, também, né? Fui para Niterói, aí conversei com os professores ali na faculdade para ficar um mês lá, em Niterói e não perder, né, as disciplinas, enfim. Depois eu voltei, fiz as provas, fiquei muito bem, me dediquei bastante no curso de formação, consegui ter uma excelente colocação e assim passei. Por isso que eu acabei não assumindo no concurso da Defensoria Pública, porque eu já sabia que ia ser chamado em Niterói. E realmente foi meu primeiro cargo público. Além disso, no meio do curso de formação, eu voltei para Floripa, fiz a prova do IFAM para analista, que era um cargo também para qualquer nível superior, que me daria a possibilidade, né, de voltar para Florianópolis, tudo a remuneração e a carreira era melhor em Niterói, mas eu aproveitei essa oportunidade. E ao longo de 2018, o
que aconteceu? Eu consegui, né, fazer a prova também do STM, Superior Tribunal Militar, e ali, pessoal, ali realmente as coisas começaram a mudar. A minha vida começou a mudar, eu comecei a ver que todo aquele esforço, né, praticamente aí 2 anos e meio, 3 anos de estudo, ele estava chegando nos resultados que eu almejava, né? No STM eu fiquei em terceiro para analista judiciário para administrativa, um cargo, né, que realmente é muito concorrido, muito difícil, mais de 10 mil inscritos. E quando eu vi o resultado, isso me deu muita confiança, né? Eu consegui fazer uma excelente prova objetiva, acho que eu fiz mais de 93 pontos líquidos na prova do CESP, e a prova discursiva eu praticamente gabaritei, né? Realmente, depois de muitos erros, caiu um tema que eu tinha um pouco mais de domínio, eu já tinha aprendido, né, a fazer um pouco mais a prova discursiva, principalmente quando era um tema específico, e assim, finalmente consegui essa aprovação. Também fiquei para técnico, né, bem colocado, no final das contas, né? O que aconteceu no ano de 2019? Então, só destacando, né, pessoal, voltando um pouquinho, essas provas de Niterói foi da FGV, então consegui a aprovação na prova da FGV. Várias dessas outras provas, como eu passei antes para vocês, eram da FCC, onde eu já tinha conseguido a aprovação na Defensoria Pública, e no STM foi do CESP. Então, consegui aprovações aí digamos, nas maiores bancas, né, de concurso. Eu fui aprendendo a fazer prova em cada uma delas, cada um tinha um estilo diferente, mas consegui esses resultados. E no ano, deixa eu voltar um pouquinho. Então, no ano de 2019, eu acabei deixando um pouco de lado o estudo para concurso. Esses resultados aí eu obtive ao longo de 2018. No final de 2019, eu fui nomeado para Niterói. Em 2019, eu transferi, né? Pedi mobilidade acadêmica ali para transferir os meus estudos para a Universidade Federal Fluminense. Fui procurar outras universidades onde eu poderia continuar a administração lá em Niterói, mas o estudo para concurso ele ficou um pouco de lado, porque eu sabia que eu tinha excelente chance, né, de ser chamado no STM, era só uma vaga, mas tinha cargos vagos, enfim, eu já estava acompanhando, e isso me deu muita tranquilidade, né, finalmente consegui passar num cargo, né, de analista para administrativa, eu já estava gostando bastante do trabalho lá em Niterói, foi mais difícil, né, retomar os estudos nessa época, que eu já comecei a trabalhar, então trabalhava ali das 9 ao meio-dia, tinha um horário de almoço, depois da 1 até até às 5, não, das 8 ao meio-dia, tinha um horário de almoço, depois da 1 às 5. Então eu consegui estudar um pouquinho ali antes do trabalho, à noite alguns dias ainda ia para a faculdade, mas estudava mais no final de semana, né? Eu não tinha falado antes, mas a minha rotina de sempre de estudos foi de domingo a sexta e eu descansava no sábado. Eu procurava estudar mais pela manhã, quando eu estava mais descansado, mas quando eu comecei a trabalhar já foi um desafio, já tinha que estudar um pouco na hora do almoço, mas eu estava ainda revisando muito, né? Revisando muitas coisas, então isso facilitou bastante. Nesse momento eu já estava focando meus estudos em alguns tribunais de contas, mirando outros concursos já, que realmente poderia ter possibilidades de uma remuneração e enfim, uma realização ainda maior. Mas o ano de 2019 foi um ano onde eu mudei de trabalho 3 vezes, né? Eu comecei o ano lá em Niterói, depois eu voltei para o IFAM na metade do ano, que eu fui chamado para tentar terminar a faculdade de administração antes de ser chamado no STM, mas acabei sendo chamado bem no finalzinho da faculdade, e aí fui terminar a faculdade lá em Brasília, quando no final de 2019 eu fui e assumi no STM. Então já agradeço, né, por essa experiência que eu tive no STM. Mando um abraço aí para todos os colegas. Foi uma experiência que realmente me deu aquele senso de dever cumprido, onde valeu a pena, né, todo aquele esforço para concurso. Mas eu continuei estudando, pessoal. Eu continuei porque eu queria voltar para Florianópolis. Eu estava mirando ali o concurso Tribunal de Contas de Santa Catarina e não desisti. Mas o ano 2020 e 2021 eu estava com outros objetivos particulares, eu casei, teve a pandemia, teve várias coisas. Eu só fui retomar os concursos muito forte no final do ano 2020, ali, principalmente início do ano 2021. E ao longo desse ano, eu comecei a estudar, 21, 2022, e fiz de novo uma segunda etapa, né, de vários concursos, focados aí já para Florianópolis, né, para cargo de administrador, porque eu já tinha conseguido terminar a faculdade ao longo ali do ano 2020, do início de 2021, né? Ao longo do ano 2021. Então, fiz o concurso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, fiquei em 10º para analista judiciário, já no cadastro reserva. O concurso Tribunal de Contas eu fiz, CGU, Ministério Público. Fiz muitas provas, pessoal. Meu foco todo, desde lá de 2020, foi o Tribunal de Contas. Concurso que eu almejava muito. Eu tinha tido a oportunidade de fazer estágio lá no Tribunal de Contas. Eu passava na frente do órgão, né, tirava uma foto, coloquei no meu celular, então estava muito focado. E infelizmente, pessoal, eu não consegui a aprovação. Não consegui. Isso me deixou muito triste, né? Quando eu fiz a prova lá no Tribunal de Contas e não consegui a aprovação,
Comentei pra vocês, né? Quantas reprovações eu tive, mas parece que eu tinha esquecido, assim. Eu nunca coloquei tantas expectativas num concurso, era meu sonho mesmo, trabalhar lá. E foi muito difícil retomar os estudos depois da reprovação. Mas faz parte, as reprovações elas acontecem. Eu já estava realmente muito avançado, com bom domínio, mas a concorrência é sempre muito alta. Quando você está muito avançado, né, qualquer errinho pode fazer toda a diferença. Muitas pessoas tiveram também bastante tempo para se preparar, com pandemia, com um tempo ali. Eu não poderia ter cometido os erros que eu cometi, né? Perdi algumas questões de bobeira, me perdi no tempo de prova. A discursiva tinha uma parte ali que eu não dominava, então eu acabei ficando um pouco ansioso. É, a estabilidade emocional, né, me prejudicou um pouco na hora da prova, mas faz parte, pessoal. A vida é assim. Nem sempre as coisas saem como a gente espera. E durante o ano ali de 2022, fiz a prova, né, no Tribunal de Contas, início de 2022. Eu continuei, né, e queria ter feito a prova da Secretaria de Estado da Administração para administrador, mas eu peguei Covid, também não deu ainda, assim, não tinha retomado os estudos, né, a prova da CGU, que eu comentei com vocês que eu fiz. Eu nem estudei nada, assim, eu queria ter estudado um pouco, e aí faltou uma questão para eu ter a prova discursiva corrigida novamente, e isso tudo foi me mostrando que eu não podia desistir e desanimar. Depois eu fui fazer a prova do Ministério Público de Santa Catarina, fiquei em quinto, fiz a prova também só revisando, assim, não estudei muito, ainda não estava muito legal. E se eu tivesse, né, estudado só um pouquinho, poderia ter conseguido passar, né? Ter ficado ali em primeiro. No desempate eu fiquei em quinto. Eu ainda errei uma questão, preenchi o gabarito errado. Poderia ter ficado em terceiro. E tudo isso foi me mostrando, né? Que eu precisava acordar, né? O que eu estava fazendo? Vários anos de estudo. Eu estava realmente já feliz no STM, tudo. Gostava de trabalhar lá. É, mas eu queria voltar para Florianópolis. Eu já tinha terminado a administração, fiz todo um esforço para terminar mais uma faculdade. E aí tava ainda chorando as lágrimas lá, chorando as pitangas por causa do Tribunal de Contas. Não adiantava, né? Não adiantava. Então, a prova do Ministério Público, realmente, assim, ó, acordei. Acordei porque eu poderia ter passado nessa prova se eu tivesse me dedicado, né? Eu fui fazer a prova ainda meio desanimado, assim. A prova foi da FGV, o Tribunal de Contas foi do CESP, a prova da CGU foi da FGV. E aí eu acordei, né? Já tinha notícias que poderia ter o concurso da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina. Fazia muitos anos que não tinha esse concurso. E com essas notícias, pessoal, aí realmente eu voltei todo aquele meu gás de estudo, reorganizei a minha rotina, realmente no STM, né? Isso me ajudou muito, porque lá eu trabalhava das 12 às 19, eram 7 horas corridas, então eu consegui estudar mais pela manhã, às vezes até um pouco à noite, além de estudar sempre aos domingos. Então eu já tinha muita bagagem no Tribunal de Contas, né? Então eu só estava praticamente revisando e focado na prova da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, auditor para administrador. Ao longo do ano 2022, ainda fiz a prova da Seconde também para auditor, lá no auditor do Estado, lá no Espírito Santo, para treinar, prova do CESP. Fiz a prova do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, que surgiu para técnico, um concurso que fazia muito tempo que não tinha. E aí realmente eu tive um desempenho muito bom. Eu fiz, se eu não me engano, 106 pontos líquidos. 106 ou 103? 106 pontos líquidos, né? Eu nem acreditei, assim. Foi um desempenho maior que eu tive no CESP. Acho muito difícil que algum dia eu consiga ter um desempenho melhor do que esse, porque são 120 pontos, né? Então, eu tava muito confiante, mas infelizmente, pessoal, não passei. Tava em primeiro com a nota da prova objetiva, mas a prova discursiva tinha um peso muito grande nesse concurso. Eram poucas vagas, acho que 2 vagas ou 3 vagas para técnico. E eu fui mal na prova discursiva. Novamente, assim, cometi alguns erros, não dominava o tema. E isso acabou me deixando muito para baixo. Mas fazer o quê, né? Não podia desistir. Então, continuando, surgiu o concurso, né, do Senado e o concurso da CGE, Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, que eram no final ali de 2022. O Senado, né, acho que o edital saiu em agosto, se não me engano, a prova foi em outubro, novembro, e a prova da CGE, o edital saiu também ali por outubro, novembro, prova início, né, final de janeiro de 2023. E eu consegui, pessoal, consegui a aprovação nesses concursos, porque eu não desisti, né? Não desisti, eu vi que eu já estava bem, enfim, independente das reprovações, independente de não ter conseguido o Ministério Público, e tive essa felicidade, onde o concurso do Senado, eu fui fazer a prova com o intuito ali, às vezes até de treinar para a CGE. Claro que, assim, era um concurso que eu não fui com muitas expectativas, pessoal, porque eu achava que era impossível. Assim, eu estava focado na CGE, algumas... o concurso do Senado, né? Realmente é um concurso muito mais concorrido, né? Eram 13 mil inscritos ali, um concurso para qualquer nível superior. Na CGE eu estava um pouco mais confiante, porque eu ia fazer só para administração, né? Concorreria com o pessoal da administração.
Mas eu tinha muitos anos de estudo, né? Muita bagagem. Eu procurei fazer ali uma conciliação para estudar um pouco para o Senado. Uma coisa que eu fiz, que eu acabei não falando aqui ao longo do vídeo, pessoal. Ao longo de toda a minha trajetória, quando eu já estava trabalhando, eu sempre tirei férias, né? Procurei tirar o máximo de tempo que eu conseguia de férias antes das provas, para fazer aquele estudo de reta final, revisar com calma. Então, tirei uma semana de férias ali para o Senado e tirei 2 ou 3 semanas ali para a CGE. Acho que foram 3 semanas, mais ali uma semana que teve de recesso ali de final de ano. Então, eu consegui fazer um estudo de véspera muito bom. A prova do Senado, eu fiquei muito feliz, pessoal. Realmente eu fiz uma prova muito boa. É, isso é algo que acontece, às vezes tem provas que a gente se prepara bem, né? Tipo, Tribunal de Contas, eu estava bem preparado, mas a prova, com algumas questões ali vieram nos assuntos que eu não dominava, cometi alguns erros, e já na prova do Senado foi diferente. A prova veio com muitas coisas que eu sabia, eu consegui desenvolver bem, mas cometi também muitos erros, assim, não fui muito bem em português, me perdi um pouco no tempo de prova por causa da discursiva, então eu tive que chutar algumas questões no final, mas eu consegui ter uma boa nota na prova objetiva e a prova discursiva. Né? Já tinha ido mal lá atrás, né? No Tribunal de Contas, no Ministério Público de Contas, na CGU, né? Eu tinha ido bem na prova discursiva, achei que tinha feito uma boa prova, mas nem tive ela corrigida. Finalmente, no Senado, eu praticamente gabaritei as 2 questões discursivas, assim como foi lá atrás no STM, né? No IFAM, ali em Niterói, que eu conversei para vocês. Foram concursos que tiveram provas discursivas e eu consegui ter um bom desempenho. Então, esse é um grande segredo. Depois que você se prepara muito bem para a prova objetiva, você deve treinar muito para a prova discursiva, né? Pretendo fazer outros vídeos focados na prova discursiva, porque eu sei que é algo que muitos têm dúvida e é algo que faz muita diferença para ajudar vocês. Então, pessoal, a prova do Senado foram 2 questões específicas de temas específicos, né, de administração. A prova da CGE já foi uma questão mais longa, acho que foram 30 ou 50 linhas, mas era um tema focado em administração. E aí eu consegui. No Senado eu fiquei em 15º e na CGE eu fiquei em 6º para auditor do Estado. Então percebam, lá do meu começo, dos meus estudos, né, lá de 2015, quantos anos que passaram, quantos concursos que eu fiz ao longo de toda essa trajetória. Mas qual que foi a grande lição que eu quero deixar para vocês no final desse vídeo? Pessoal, persistência. Né? Persistência é o caminho para o sucesso. Você não pode desistir. Né? Os concursos eles vão continuar acontecendo. Não é fácil. Tem um estudo de longo prazo para concurso, porque a gente acaba precisando abrir mão, né, de muito tempo para a família, muito tempo para um lazer, abrir mão de muitos outros projetos para ficar focado em concurso, encontrar tempo para estudar. Eu tive essa oportunidade no início da minha trajetória poder me dedicar integralmente para os estudos e depois eu fui procurando conciliar com o trabalho e continuei estudando ao longo do tempo. Em muitos momentos eu pensei em desistir e consegui ter esses excelentes resultados aí no final da minha trajetória para analista no Senado, que é o cargo que eu ocupo hoje. E assim, eu nunca imaginei que estaria lá, é, lá atrás. Eu achava que era impossível. Como é que eu ia conseguir passar num concurso com milhares de aprovados? E ao longo da minha trajetória, né, tanto no STM quanto no Senado, concurso com mais de 10 mil inscritos, eu fiquei entre os primeiros, né? No STM em terceiro e no Senado em 15º, concursos que eram para qualquer nível superior. Né? Então fiquei muito feliz com esses resultados, estou muito feliz de trabalhar no Senado, mas estou aguardando ser nomeado para auditor do Estado na Controladoria Geral e estou aí para decidir, né? Retorno para Florianópolis para trabalhar na CGE ou se fico em Brasília no Senado, conversando com a minha família, enfim, para tomar a melhor decisão possível, mas muito feliz de ter essas oportunidades. E qual que é a grande mensagem que eu quero deixar para você que está vendo esse vídeo? Primeiro agradeço, né, por você ter ficado aqui até o final, ter acompanhado um pouco da minha história. A grande mensagem que eu quero deixar para você foi algo que me motivou ao longo de toda essa minha trajetória. Esse pensamento aqui, nessa frase do Ayrton Senna. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Então é isso, pessoal. Assim como eu cheguei, eu espero que você chegue também. Né? Faça tudo dentro da sua realidade, da melhor maneira, faça com amor. Eu sei que muitas vezes a gente não tem todo o apoio que a gente gostaria, né? Às vezes as condições não são as mais favoráveis, mas faça o seu melhor, né? Aos poucos, tenha essa mentalidade que o concurso é algo de longo prazo. Por mais que muitas vezes a gente vê a história, né? Muitos conseguem as aprovações em alguns meses, poucos anos ali em concursos muito bons. Cada um tem a sua realidade, né? Não é porque você às vezes vai levar mais tempo que você, enfim, que isso vai fazer muita diferença. No final das contas, esse cargo público, possivelmente você vai trabalhar lá durante a sua vida toda, e lá no final da sua vida, né, você vai olhar para trás aqueles alguns anos que você precisou se dedicar para conseguir a aprovação. Se alguns conseguiram em 1 ano, outros em 2, outros em 5, todo mundo vai entrar do mesmo jeito no cargo público. Quem entrou em primeiro e quem entrou lá por último no cadastro reserva vai ocupar o mesmo cargo público,
vai trabalhar lá durante a sua vida toda, e depois que a gente entra, que realmente começa uma outra etapa, né, da gente se dedicar, crescer profissionalmente. O serviço público, ele tem muitas particularidades, mas também é bem desafiador, e eu sou muito realizado, né, de ser servidor público, sempre procurei fazer o meu melhor, e ainda procuro em todos os cargos que eu passei, e cresci muito pessoalmente, profissionalmente, desde meu primeiro cargo público lá na Prefeitura de Niterói, como analista de políticas públicas, depois pelo minha breve passagem, né, lá em Niterói eu fiquei acho que 6 meses, 6, 7 meses, no IFAM foram 3 meses, no STM eu fiquei mais de 3 anos, e no Senado já estou mais de um ano trabalhando lá, consegui aprender muito, conhecer pessoas incríveis, e deixo aqui essa mensagem, né, de concurseiro a concursado. Assim como eu consegui, eu tenho certeza que você vai conseguir também. E meu objetivo com esse canal é ajudá-lo, né, compartilhar um pouco da minha experiência. Vou compartilhar muitas aulas também focadas em administração geral e pública e várias orientações de estudo, tá bom? Se você quer saber mais informações, tem alguma dúvida, fica o meu convite para que você possa me acompanhar aqui no YouTube, me acompanhar no Instagram também, prof.rafaelbernardo. Mande lá as suas dúvidas, deixe aqui na descrição do vídeo, né, por favor, nos comentários. O que motiva você a estudar para o concurso? Quais são as suas principais dúvidas, suas principais dificuldades? Para que através disso eu possa gravar outros vídeos, enfim, para ajudá-los. Beleza, pessoal? E fica meu convite, me apoie, eu estou começando aqui o canal. Se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Espero que a minha história possa inspirá-lo. E acredite, né? Acredite em você mesmo, persista, tenha foco, né? Aprenda a estudar da maneira correta, tenha disciplina e você vai conseguir, tá bom? Vai dar certo. Vai dar certo. Não é algo impossível. Vai dar certo. Você precisa acreditar em você e fazer o seu melhor. Foi um prazer estar com vocês nesse vídeo. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.